A perguntinha de hoje é a seguinte, Lucas, ó, você conhece alguém que não paga pensão? Tá aparecendo um WhatsApp na tela de vocês, ó, 12997167989 e você pode mandar hashtag sim ou hashtag não respondendo essa perguntinha. Perfeito. Só não manda o nome da pessoa, né, gente, para evitar problema e processo, tanto para mim quanto para você, tá? Então você fala, sim, lá em casa tem essa situação. Aí você coloca anônimo, tá bom? Para evitar, porque é um assunto sério, né? A gente brinca bastante, mas quando a gente pensa em pensão alimentícia, a gente pensa de um menor, ou, na verdade, de um filho ou uma filha que precisa de cuidados, seja do pai ou da mãe. E quando esse cuidado não é dividido e compartilhado, sobrecarrega a outra pessoa. E muitas vezes pode faltar alguma coisa para aquela criança, aquele adolescente e aquele jovem, porque também pode ter pensão para pessoas acima de 18 anos. A nossa convidada entende tudo do assunto. Ela é especialista também nisso. A Débora Barros, que bom ter você aqui, doutora. Ai, que boa bom. tarde, obrigada. Advogada que pode te ajudar. Mande perguntinhas então para a Débora, Isso. que ela quer ajudar você pelo nosso WhatsApp, 12 997167989, com hashtag falando nisso, que a gente vai sortear para vocês um par de convites para o cinema, tá bom? As férias estão quase acabando, algumas crianças já voltaram hoje para a escola, mas a gente quer ajudar você, um passeio para eles, tá? Por nossa conta. Doutora, vamos pensar um pouquinho? A pensão, ela termina automaticamente quando o filho ou a filha completa 18 anos? Não, Lucas. Isso é um erro que muita gente insiste em cometer, tá? A pensão alimentícia, ela tem o caráter de ajudar na subsistência, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da criança, a gente vê que tem uma necessidade presumida. E essa necessidade que é presumida, ela não cessa automaticamente aos 18 anos, né? A pessoa com 18 anos, muitas vezes, ela ainda não tem condição, né, de se virar sozinha, vamos dizer assim. E aí a pensão ainda é devida. Então, existem algumas regras, tá? Que faz com que essa pensão permaneça. Então, por exemplo, completou 18 anos e aí aquela pessoa, né, que já não é mais criança, mas ainda é um jovem, tem condições de se manter, tem um emprego, aí sim, quem paga a pensão, né, o genitor ou a genitora, pode ingressar com o processo de exoneração, embasar os pedidos da exoneração, né, justificar que aquela pessoa não necessita mais da pensão para subsistência. Mas que caso que ela continua? Como que a pessoa consegue continuar tendo esse direito? Casos, por exemplo, em que o jovem estendeu seus estudos, né, entrou numa universidade ou está fazendo uma escola técnica, um curso profissionalizante, né, nesses casos a pensão pode se estender. Casos em que mesmo que o jovem não estude, mas ele tem necessidades ainda, né? Então a gente pode estar falando, por exemplo, de um jovem que tem alguma dificuldade, tem alguma deficiência, que tem alguma necessidade diversa, né, do comum. Então esses jovens, essas pessoas ainda têm direito de receber, sim, os alimentos. Tá certo. Olha, a gente, quando brinca aqui sobre a questão de ir para a prisão, né? Vai ser preso porque não pagou a pensão. Isso realmente acontece, tá bom? É mais comum do que a gente imagina. E não só com pessoas que não são conhecidas. Famosos também já passaram por esse perrengue. Vem ver comigo quais celebridades já se complicaram com o não pagamento de pensão. Romário é pai de 6 filhos e já foi preso 2 vezes por não pagamento de pensão, em 2004 e em 2009. O também jogador de futebol Jô, na época atacante do Amazonas, foi preso em Campinas por falta de pagamento de pensão. O jogador com passagens pela seleção brasileira e pelo Corinthians tem 8 filhos, sendo 6 fora do casamento. Em 2020, o compadre Washington, integrante do El Chan, foi processado por um de seus 10 filhos em ações que cobravam 185 mil ao todo. Após o valor ser pago, ele foi liberado. Quem também é pai de 10 filhos e com 10 mulheres diferentes é Latino, que teve alguns problemas por não pagamento de pensão algumas vezes. Entre elas, em 2015, o cantor teve prisão decretada em São Paulo por não cumprir o compromisso com uma das filhas, então com 2 anos, e propôs um acordo. Já em 2018, ele parcelou a dívida da pensão de outra filha, na época com 9 anos, para não ser preso lá em Minas Gerais. O ex-vocalista do Rapa, Marcelo Falcão, teve prisão domiciliar decretada em 2018
2021 depois de uma ação proposta por uma filha. O valor era de R$80 mil. Dado Dolabella foi preso em fevereiro de 2018 devendo R$196 mil de pensão. Tiago Servo, ex-dupla de Itaeme, chegou a ser preso em 2016 por não pagar uma pensão no valor de R$500 mil. Porém, 6 anos depois, a justiça determinou que o cantor não era pai da criança e que ele poderia entrar com processo para pedir de volta o dinheiro cobrado. Nossa, já a gente pode até pensar nessa situação. Sim. Porque é bem complicado isso também, né? Tem Como que também funciona? uma regrinha para isso. Então a gente já traz essa informação para vocês, tá? Que é um grande susto. Pensando novamente em idade, tem uma idade limite pela lei em que um filho, mesmo precisando de algum tipo de ajuda, passou dos 28, não tem, mesmo que precise, o pai não é obrigado a ajudar. Existe isso? Não existe uma idade máxima, tá? Mas aí a pensão ela muda. Né? Então, assim, a pensão, ela é presumida, uma necessidade presumida, né, da criança e do adolescente até os 18 anos. Depois dos 18 anos, a pessoa que tem a necessidade, tá, de ajuda para se manter, ela tem que demonstrar isso na justiça. Então, de fato, essa pessoa adulta, ela tem que estar passando por uma dificuldade muito maior do que as dificuldades comuns, né, da população, e aí sim precisar de ajuda. E uma observação, tá? A pensão não é devida só de pai para filhos, ela é devida de filhos para pais também, tá? Então, num exemplo, um pai que está passando por uma necessidade, uma questão de doença, incapacidade, até o idoso no estado de vulnerabilidade também pode cobrar pensão alimentícia dos filhos nessa situação. Abandono, né? Exatamente. Você vê que coisa séria? É muito sério, né? E se a criança ou o filho tiver algum tipo de deficiência, é vitalícia a pensão? Dependendo dos casos, sim, tá? Se no caso da deficiência ela tornar uma incapacidade para o trabalho ou uma incapacidade para sua subsistência de forma autônoma e individual, sim, os pais devem alimentos, os pais, nesse caso pai e mãe, né, porque essa criança vai se tornar um adulto e vai depender dos pais, tá? Então tem sim que pagar pensão e de acordo com a necessidade dessa pessoa para o resto da vida. Tá, o convite é para você que está em casa, além de participar com a gente, mandando perguntinha, sem expor também, né, os nomes dos filhos, é uma situação muito complicada, ou também até da pessoa que você de repente quer dar uma cutucada, né? Então vamos de maneira bem, acho que madura, participar do programa de hoje. Muito bem-vindo, manda a hashtag falando nisso junto, tem um sorteio. Mas você pode entrar em contato direto com a doutora pelo Instagram, tá aqui o Instagram da doutora deborahbarros.adv. Lá ela pode responder você, pode te auxiliar, né? Está passando por algum problema, alguma situação difícil, ela tem bastante conhecimento e sabedoria para também ser seu suporte nesse momento, tá bom? deborahbarros.adv. A gente volta a conversar sobre pensão alimentícia. Aliás, tem uma perguntinha da enquete, Gustavo Bussolani, que o pessoal de casa pode participar, né? Isso aí, Lucas. Participem pelo WhatsApp 12997167989 da seguinte perguntinha. Você conhece alguém que não paga pensão? Hashtag sim ou hashtag não. Chegou a hora de a gente ver a parcial. 75% dizendo que sim, Lucas. É, muita gente, né? Que triste, é uma situação complicada mesmo. Que quem está ajudando a gente a entender como você pode até agir da melhor maneira possível é a doutora Débora Barros. Ela é especialista no assunto e quer responder as suas perguntinhas. Mandou pergunta pra gente, sem expor ninguém, tá bom? Com bom senso. Com hashtag falando nisso, você concorre a um par de convites do Cinemark. Vamos para outra perguntinha agora, direto com a Águida no Açaí? Meu amigo Lucas Sanseverino, encontrei aqui o seu xará, também Lucas. E ele tem uma pergunta sobre o nosso tema de hoje. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de saber quais os direitos do trabalhador sendo demitido sem justa causa. Vamos trazer então essa parte de trabalho que a doutora também traz e pode responder. Doutora, vamos lá. Vamos lá. Quando o trabalhador ele é demitido sem justa causa, ele tem direito às verbas rescisórias, né, a receber também o seguro-desemprego, caso ele permaneça desempregado, dependendo também do tempo que ele ficou lá de carteira assinada, se é o primeiro emprego ou não, tem alguns critérios, mas ele tem esse direito. Direito ao saque do fundo de garantia e uma multa de 40% em cima desse valor que ele tinha lá depositado. Tá? Então, são esses os direitos. E aí vai depender de cada caso, se ele vai ter férias vencidas, férias a vencer, 13º proporcional, dependendo da época do ano em que ele foi demitido. PLR também, né? No caso, as empresas que têm obrigação de pagar, tá? E aí ele vai ter direito a essa PLR mesmo sendo demitido.
Perfeito. Então, vai depender de cada caso. Olha como ela é rápida, gente, um gatilho, respondeu tudo para você, viu? Tá com alguma dúvida ligado também a esse tipo de, seja direito trabalhista ou também direito de família, entre em contato com a doutora, eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês no Instagram, que é aqui, ó, deborabarros.adv. Você pode mandar mensagem para ela e ela responde, tá bom? deborabarros.adv. Eu sei que está chegando muita perguntinha, a gente vai tentar responder aqui no programa, mas às vezes não dá de responder todas. E a doutora te ajuda por lá também. Doutora, pensar no valor da pensão, existe um valor mínimo, um valor máximo? Quem que define esse valor? Não existe, tá, um valor mínimo e não existe o valor máximo. Muita gente fala, por exemplo, é 30%, eu pago no máximo 30%. Não é assim que funciona. No direito de família, são analisados caso a caso. Né? Os casos são analisados de maneira única, então vai depender da necessidade daquele que recebe pensão, da possibilidade daquele que paga. Tá? Então, se a gente tem aí num cenário uma criança menor de idade com alguma necessidade, por exemplo, uma necessidade de saúde, uma alimentação diferenciada ou um cuidado médico diferenciado, essa pensão pode ser arbitrada acima de 30% dos rendimentos do genitor ou da genitora, né, de quem paga a pensão, ou até com base no salário mínimo quando a gente fala em casos de desemprego ou emprego informal. Tá certo. Dá tempo de colocar, uma perguntinha do público. Vamos trazer, Bossolani, uma perguntinha antes do break? Perguntinha da Sandra, de Taubaté. Gostaria de saber quantos por cento de pensão alimentícia deve ser pago a 3 filhos, sendo um deles PCD. Tem diferenciação quando tem algum tipo de deficiência? Tem diferenciação, igual Sim. eu acabei de falar aqui, Tá. que não tem um percentual máximo, né? No caso, tem que ser analisado o caso dessa família de perto, né? Mas se houver a necessidade, demonstrado isso em juízo, né? Lá na justiça para o juiz, ele vai arbitrar sim um valor maior. Então, sempre lembrando que é a necessidade, né, de quem está recebendo a pensão e a possibilidade de quem paga. Então, não adianta a gente também ter um cenário de muita necessidade e pouca possibilidade. Então, tem que haver um equilíbrio aí entre esse binômio que a gente chama. Tá certo. Olha, no próximo bloco a gente volta com bastante perguntinha, tá? Eu sei que está chegando. Obrigado, viu? A gente fica muito feliz pela confiança que você tem no programa. Então, segura aí que a gente já volta. Agora, quem vai tirar uma dúvida é a Patrícia. Qual é, Patrícia? Gostaria de saber quais são as garantias, né, do trabalhador que ele está afastado por licença médica ou pelo INSS. Perfeito. Pensando no direito de trabalho, que a doutora também entende muito do assunto. Vamos lá, doutora. Tá. Quando o trabalhador ele é afastado, por exemplo, por um acidente ou doença do trabalho, ele pode ter o direito à estabilidade temporária, né, do retorno. Quando ele é afastado por algum acidente ou doença que não corresponde ao seu trabalho, né, não foi adquirida ou agravada ali no seu trabalho, ele tem o direito de receber os benefícios do INSS e quando voltar, dependendo se teve alguma sequela, ter ali a sua adequação no ambiente de trabalho. Então, ele pode ter um ambiente readaptado para que ele consiga exercer ali as suas funções no seu retorno. Em ambos os casos, ele vai receber o benefício pelo INSS e ele tem direito de voltar ao trabalho. Tá certo. Vamos para a pergunta da Celinha. Ela mandou para a gente aqui pelo WhatsApp. Gustavo. 7 anos sem receber pensão. Posso entrar com advogado e pedir os atrasados? Meu Deus, 7 anos é muito tempo. É muito importante essa pergunta dela, Sim. tá? Porque o que acontece? Essa pensão, ela tem que ter sido registrada na justiça, feita em juízo. Se ela está 7 anos, mas não tem uma fixação de alimentos, ela não tem como cobrar atrasados. Sim. Agora, se o juiz foi lá e determinou o valor e ela não está recebendo, sim, pode procurar um advogado e cobrar os atrasados. E pensão não é poupança, gente. Às vezes eu já ouvi isso de uma amiga, mas assim, pelo amor de Deus, não é poupança. Ah, não está pagando, mas está juntando. Não, Às vezes a pessoa nem tem, não vai ter, então não deixa passar muito tempo, tá bom? Um beijo, minha amiga. Obrigado pela pergunta. A Enedina participa com a gente. É verdade que existe uma lei nova? Se uma pessoa vai morar com uma pessoa que tem filhos, aí esse relacionamento termina. Me falaram que mesmo não sendo pai e apenas conviveu com as crianças, ele tem que pagar pensão? A doutora vibrou com a sua pergunta, porque realmente esse assunto é necessário a gente trazer, né? Tá. Esse é o vínculo socioafetivo ou não, doutora? Não é bem assim, Não, tá? Tá repercutindo muito aí essa questão da mesmo. pensão socioafetiva. As pessoas têm falado coisas que não são verdade, então tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente vê por aí na internet, tá? O vínculo socioafetivo, ele existe sim, mas não basta a pessoa ter ido morar com outra que tenha filhos. Tá? Como é reconhecido o vínculo socioafetivo? De fato, precisa haver um reconhecimento da relação pai e filho, mãe e filho. Tá? Então, se essa pessoa, né, que foi morar com uma pessoa que tem filhos, exerce
lá o seu papel de pai, vamos colocar assim que é para a gente entender melhor, só essa questão de gênero, Tá. né? Exerce lá o seu papel de pai, é reconhecido perante a sociedade como pai daquelas crianças, ou até mesmo registra isso em cartório, aí sim é devida pensão. Não existe nenhuma lei nova, tá, que coloque uma obrigação de uma pessoa que vai morar com a outra, que exerce o papel de madrasta ou padrasto, de pagar pensão, tá? Então tem que ser observado isso. Agora, óbvio, se a criança depende financeiramente e emocionalmente daquela pessoa, aquela pessoa tem obrigações com a criança, mas precisa ser demonstrado na justiça. Tá certo. A gente volta com mais perguntinhas, lembrando que você pode conversar diretamente com a doutora pelo Instagram, tá? Mande a sua perguntinha para ela, caso a gente não faça aqui, ó, deborahbarros.adv. Lá tem um contato, você conversa, tira suas dúvidas e a doutora com certeza vai te ajudar. Eu sigo porque a doutora também posta conteúdos, é bem legal, tá bom? A gente começa o bloco já com a primeira dúvida, vamos lá. Da Lindy, que mandou assim, ó. Boa tarde, são os famosos acordos entre as partes. Um paga escola, outro paga curso e assim vai. Nada comprovado em valor exato do salário. Isso pode ser considerado pensão? E isso não pode ser considerado pensão se não estiver fixado em juízo, mas pode sim fixar dessa forma, onde cada um é responsável por uma parcela aí de conta em que as crianças utilizam, escola, cursos, né, enfim. Mas tem que estar estabelecido em juízo, tem que ser feito em juízo. Porque se, por exemplo, quem é responsável pela escola não pagar, ele pode pegar isso, esse acordo que está estabelecido em juízo e executar, ir lá e cobrar que a pessoa cumpra com a parte dela, que é pagar a escola. Perfeito. Para isso você precisa de uma assessoria bacana de algum advogado e a gente indica até para você tirar suas dúvidas a doutora Débora Barros no Instagram, tá bom? @deborahbarros.adv. Bora seguir tirar suas dúvidas por lá também. Tem participação com hashtag falando nisso agora. Vai concorrer no final desse bloco um par de convites para o Cinemark. Gustavo? Isso, participação anônima. Minha pergunta para a doutora Débora é se quando o pai é MEI, presta serviço para uma empresa, posso descontar diretamente do pagamento dele os 30% de pensão. Ou seja, a empresa que receberia o ofício para pagamento da pensão e não ele? Pode sim, se esse valor já tiver estabelecido lá, precisa ingressar no processo e pedir a expedição de um ofício para essa empresa, tá? Nos casos de empresário, né, que o MEI é o microempresário, normalmente não tem estabelecido em percentual. Então precisa verificar essa questão, como está estabelecido lá no título judicial, para poder fazer essa cobrança. Tá certo. Perguntinha da Isa agora, Gustavo. Doutora, e quando a mãe nunca pediu e depois aos 18 precisar, recebe todos os anos que não foi pago? Infelizmente não, porque se não havia lá a determinação judicial para pagamento, é desconhecido da justiça a obrigação. Então, essa pessoa não tem obrigação. Mas mesmo assim, se a pessoa tiver ainda necessidade de receber pensão com 18 anos, ela mesma pode, né, ir à defensoria ou buscar um advogado da confiança dela e ingressar com o processo e pedir a fixação desses alimentos, com base nas necessidades que ela tenha. Gente, pensão não é poupança. Decora isso. Que depois que eu entendi também, ajudei muitas amigas falando sobre isso, tá? E só um ponto que eu queria colocar. As mães, elas são tutoras do direito dos filhos. O direito de pensão é um direito dos filhos. Então, é muito importante, mãezinha, você precisa sim cobrar pensão, porque não é um direito seu, é um direito do seu filho. E lá na frente, aos 18 anos, se você, que era a tutora, que cuidava dos direitos dele, não fez isso, inclusive ele pode processar você. Meu Deus, eu não sabia disso. Então... É um cuidado, né, que eu sempre explico para as minhas clientes e que eu sempre explico para as pessoas que não é um direito seu. Você não pode abrir mão de um direito que não é seu. Sim, é um direito com do seu certeza. filho. Então, precisa sim cobrar a pensão. É o peso da responsabilidade, né? O Carlão aqui de São José dos Campos, vamos lá. Mandou hashtag falando nisso. Se um pai tem, por exemplo, 10 filhos com 3 ou 4 mulheres diferentes, a pensão é dividida em todos os filhos ou o juiz estipula porcentagens diferentes? Se ele estipulou 30%, isso é dividido ou 30% para cada filho? O juiz vai estipular percentuais diferentes de acordo com a necessidade de cada filho. Então, eu posso ter um filho que vai precisar de mais coisa, filhos em idades diferentes, cada idade a criança tem ali uma necessidade diversa. Então, não existe isso. Eu tenho 2 filhos, é 15% para cada um, ou eu tenho 3 filhos, é 10% para cada um. Vai depender da necessidade de cada um e, obviamente, da possibilidade do pai. E não é limitado a 30%. Se essa pessoa tem 10 filhos, ele pode ser... contribuir aí até com 50% do salário dele. Pois é, né? Para a conta fechar também. Mas uma situação Exatamente. complicada, né? Vamos lá, Letícia participa com a gente. Boa tarde. Quando o pai é aposentado, precisa também solicitar a exoneração do pagamento?
Sim, se tem que pagar a pensão, a partir do momento que essa pessoa identifica que não há mais a necessidade ou a possibilidade de pagar a pensão, ela tem que comunicar isso ao judiciário. E aí, obviamente, vai ser avaliada a situação e o juiz vai falar, pode ou não pode parar de pagar a pensão. Tá? Não pode ser assim, fez 18 anos, ou eu paro, ou eu mudo o valor como eu quiser. Tudo isso precisa estar na justiça, porque senão a pessoa pode voltar e cobrar aquilo de novo. A Érica traz para a gente aqui uma visão diferente. Eu achei interessante sua pergunta, Érica. Quais são as implicações legais e emocionais da determinação da pensão alimentícia em casos de separação ou divórcio, considerando as necessidades do filho e a capacidade financeira dos pais? Quando a gente ingressa na justiça com uma ação de divórcio, o foco principal, né, tendo filhos, é a criança, para que essa dissolução impacte menos possível na vida da criança, seja na saúde emocional, seja na saúde financeira dessa criança. Então, tudo é feito para garantir que o padrão de vida que essa criança tinha enquanto os pais estavam juntos seja diminuído o mínimo possível, que o impacto emocional seja o mínimo possível. Então, vai ser analisado sempre o que essa criança precisa para ter o padrão de vida, né, e o conforto que ela tinha anteriormente ao divórcio. Então, pai e mãe precisam estar alinhados a isso e vai sim ser verificado a necessidade da criança e a possibilidade dos pais no pagamento. Doutora, teve muita perguntinha, então vou reforçar o convite para você, @deborahbarros.adv. Pode mandar sua dúvida para a doutora, ela pode te ajudar, até dar um suporte para você nesse momento de dificuldade, viu? Vamos fazer o sorteio para você que mandou perguntinha com a hashtag falando nisso, Gustavo. Vamos lá. Chegou a hora de saber quem foi o sortudo ou a sortuda. É o Marcos. Aê! Parabéns, Marcos. Daqui a pouco a gente entra em contato com você. Obrigado, viu, Marcos? E a todos que mandaram perguntinhas pela confiança de vocês. Obrigado, doutora, por nos ajudar com tanta informação. Obrigada, Imagina, conte comigo. seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Amanhã a gente ajuda você, papai, mamãe, vovô e vovó, sobre volta às aulas. Criançada tá dando preguiça aí de levantar da cama ou dando trabalho para você, a gente responde as suas perguntinhas e te ajuda com a Raíris Faet, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigado por hoje, foi incrível. Aliás, sempre é bom, né? Tchau, tchau.